Hoje a gente vai comentar sobre a nova novela mexicana da SBT, Presente de Amor, que substituiu Amar, porque o SBT, como vocês sabem ou não, está continuando a exibir novelas adultas mexicanas na faixa das 9, após o fim aí, o fracasso das novelas infantis, após mais aí de, sei lá, 14, 15 anos, o SBT exibiu com muito êxito a primeira novela adulta, que foi As Filhas da Sandra Garcia, que teve uma baita audiência. Na sequência veio Amar, que não teve ali índices muito interessantes e continuou como a substituta agora, que é Presente de Amor, uma novela inédita, né, da Televisa Univision, e que, de certa forma, nesse presente momento, a estreia não está sendo como o canal esperava. E já começou aí gerando um clima de alerta nos bastidores. Logo no primeiro dia, ficou claro que a produção não conseguiu impor presença na faixa nobre, justamente a faixa mais sensível e mais problemática, né, da grade do canal. Exibida às 9, a novela chegou com a missão de dar uma resposta ao público e tentar reorganizar uma faixa que vem sofrendo há anos com baixos índices. Mas o que se viu na prática foi um desempenho fraco, sem impacto e também, claro, sem qualquer sensação assim de reação imediata. Os números iniciais, ainda que prévios, né, e também consolidados, deram um tom do que o problema que o SBT passa realmente é bem complicado. Na estreia, a novela teve uma média de 2,5 pontos na Grande São Paulo. 2,5 pontos, vamos arredondar e falar dessa maneira. 2,5 pontos na Grande São Paulo. De certa forma, assim, o número é bem assim aquém do que se espera por um produto de horário nobre, um produto inédito, não é uma novela clássica, né? Não é uma novela que foi exibida em outro momento, é uma novela que veio de fora, uma novela nunca exibida aqui no Brasil. Pode ter sido exibida e está disponibilizada em plataforma de streaming, mas na televisão aberta não. Em diversos momentos da exibição, a audiência oscilou para baixo, variando entre 2,44 e 2,63 pontos, sem qualquer pico que indicasse que o interesse estava sendo muito interessante, alto do público, né? Não chegou nem a 3 pontos. Essa oscilação mostrou que a novela não conseguiu segurar quem já estava assistindo e tampouco conquistou novos telespectadores. No contexto atual da televisão aberta, né, que a gente está, são números que pesam, principalmente quando se fala do principal horário da casa, né, que é a faixa das 9. Enquanto isso, as concorrentes seguiram confortáveis, sem sentir qualquer pressão real vindo do SBT. A distância para a liderança continuou enorme e a novela não chegou nem perto de ameaçar a vice-liderança da Record. Isso reforça a ideia de que o problema do SBT às 9 não é apenas um título específico, mas uma questão estrutural. Internamente, a expectativa era modesta, mas existia a esperança de que a estreia ao menos repetisse os índices da novela anterior. Nem isso aconteceu, o que aumenta a frustração e gera mais questionamentos sobre as decisões ali de programação. O desempenho de Presente de Amor acaba sendo muito parecido, né, muito apático, e com outras produções recentes que também sofreram para poder emplacar no mesmo horário. Isso está acendendo um alerta muito importante. O público não está comprando facilmente essas apostas. Mesmo sendo uma produção recente da Televisa Univision, com um padrão técnico correto, um elenco conhecido, a novela, nesse presente momento, não gerou curiosidade. A narrativa clássica do melodrama latino, que já funcionou muito bem no passado, parece não ter o mesmo peso hoje. Aí muita gente pode falar assim, mas os primeiros dias e blá 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 blá, mas eu acho que, independentemente de seus primeiros capítulos, a novela tem que ser bem divulgada. E é uma coisa que a gente vai comentar aqui no decorrer do vídeo. Divulgação é uma coisa importante. Tá? Em qualquer tipo, o SBT não é a Globo, que coloca qualquer tipo de coisa ali no ar e dá audiência. O SBT está numa situação complicada. Presente de Amor é uma novela muito boa, é uma novela excelente. Tá? Não estou dizendo que a novela é horrível, a novela é muito boa, trilha sonora, capítulos assim, ela consegue envolver os atores, o enredo da novela, nesse presente momento, me conquistou como telespectador, que eu tenho assistido pelo SBT, pelo YouTube,
porque eu não vejo muito televisão assim, porque o sinal aqui é uma beleza, por isso que eu prefiro muito o sinal analógico, uma pena que não existe mais, né? Aquelas antenas que você botava bombril, hoje é tudo digital, né? Então você tem que ficar vendo tudo pela internet, beleza, não tem problema, mas não contabiliza como audiência, né? Beleza, que contabiliza no streaming, mas nem sempre você vendo assim pro YouTube, né? Pelo sinal ao vivo contabiliza, mas estou assistindo e é uma novela que tem um enredo muito interessante. Mas o telespectador mudou, o público mudou, os hábitos mudaram. O horário nobre exige muito mais do que uma história tradicional. A estreia mostrou que a simples importação de um título mexicano não garante mais resultado automático, segundo informações do portal Trumbcast. O SBT, que já teve novelas assim, né, e nas novelas dos seus principais trunfos, hoje luta para reconstruir essa identidade, porque cada estreia fraca aumenta a pressão sobre a direção e sobre a estratégia adotada para a faixa. E essa faixa das 9 virou um dos maiores desafios da emissora, tanto em imagem e também quanto em audiência. Porque o problema não é apenas você perder para a concorrência, mas você não é tipo você conseguir criar um ambiente de consumo. O fracasso inicial de Presente de Amor no horário nobre do SBT não pode ser analisado apenas como assim um problema de produto, de história ou de escolha. Porque a novela que substituiu As Filhas da Senhora Garcia, eu acho que foi mal escolhida. Mas essa aí, que deveria até ser a substituta da Senhora Garcia, é muito melhor. O SBT já provou no passado que, quando há investimento, insistência e trabalho pesado de promoção, uma novela mexicana consegue sim alcançar uma audiência expressiva. E o melhor exemplo disso foi As Filhas da Senhora Garcia, que foi a primeira novela adulta exibida nessa faixa após o fim das produções infantis, num horário totalmente desgastado, sem hábito de consumo, sem qualquer garantia de sucesso. Quando estreou As Filhas da Senhora Garcia, também não foi um estouro imediato. Ela começou na casa dos 3 pontos ali na Grande São Paulo, um número bem modesto para o horário nobre, mas diferentemente do que se vê agora com Presente de Amor, aquela novela ela não foi abandonada ali à própria sorte, colocou no iDance. Pelo contrário, ela foi comprada internamente, ela foi defendida, ela foi empurrada com força para o público. E o nome por trás desse movimento foi Rinaldi Faria, que na função, ainda na época de superintendente, entendeu que aquela novela precisava ser vista, ser falada, ser lembrada. Rinaldi insistiu na divulgação, colocou a trama nas chamadas, se espalhou ali o produto pela programação, fez divulgações em trem, botou ali, porque na época estava passando Vale Tudo, então era a novela que ia matar o Det Reutemann, isso gerava muitos comentários, então assim, as pessoas tiravam foto de outdoors, né, de trens, de aquelas coisas que tem pontos de ônibus, então a novela foi divulgada não só na internet, nas redes sociais, bem também como na rua, em locais de São Paulo. Então, a novela foi espalhada e isso fez a novela aparecer em outros programas, em outros lugares, então criou presença, fez o público saber que existia uma novela adulta ali que ia matar o Det Reutemann. Então isso gerava curiosidade, porque novela é essa que vai matar o Det Reutemann? O que o SBT tá querendo, pô? Sei lá o que, bater de frente com a Globo, sei lá o que. Então foi uma novela que e um trabalho que começou a aparecer nos números, porque a audiência ela foi subindo ali aos poucos, saiu dos 3 pontos, começou a chegar na casa dos 4, depois passou a registrar picos de 5 pontos, até que em alguns momentos específicos a novela alcançou médias de 6 pontos e picos de 7 na Grande São Paulo, chegando a disputar a vice-liderança e quebrar recordes recentes do próprio SBT, porque o SBT não via 7 pontos há muito tempo. Eu acho que a última vez que o SBT tinha visto 5 ou 6 pontos foi com Romeu e Julieta numa exibição específica no dia. Mas 7 pontos, então, não foi uma obra do acaso, não foi milagre, sabe, de texto, não foi uma mudança repentina na qualidade, foi divulgação pesada, foi insistência, foi trabalho de bastidor. Exatamente o que não está sendo feito agora com o Presente de Amor, que estreou de uma maneira apagada, sem campanha forte, sem presença constante na programação e sem nenhuma sensação de evento. O resultado é óbvio, uma novela que nasce fraca, não ganha atração e passa despercebida pelo público.
A comparação entre os dois casos é direta e inevitável. As Filhas da Senhora Garcia mostrou que a novela mexicana pode funcionar no SBT, mesmo no horário difícil, desde que haja defesa interna e divulgação agressiva. Enquanto Presente de Amor mostra o outro lado da moeda, um produto lançado sem convicção, sem promoção, sem alguém disposto lá dentro a bancar a aposta. No fim das contas, a diferença entre uma novela que cresceu e chegou a marcar 7 pontos e outra que estreia mal não está apenas na tela, está nos bastidores. E no caso da Senhora Garcia, esse mérito tem um nome claro: Rinaldi Faria, que entendeu que sem divulgação não existia em audiência e sem insistência não existe virada. Então, assim, a gente tem que realmente aí dar esse mérito para o Rinaldi, porque a novela, muita gente ficava chincalhando, muita gente ficava zoando, mas a novela cresceu e terminou muito bem. Né? Então, assim, se Presente de Amor, até Amar, tivesse ali uma audiência, tivesse uma divulgação legal, sem dúvida alguma o público ia corresponder. Só que quem está lá hoje dirigindo, não sei, parece que não quer muito ajudar o SBT, sabe? A pessoa não, eu não sei. Como eu falei e repito sempre aqui, e vou continuar repetindo em todos os vídeos, o SBT está se auto-sabotando. Quem está lá dentro dirigindo essa televisão não está dirigindo por amor. Não está. A pessoa ou as pessoas que estão lá dentro, e que quem está permitindo que essa pessoa dirija esse canal não está fazendo televisão por amor. Não adianta, não está. Não adianta ficar colocando música evangélica em stories. Essa pessoa não está torcendo a favor da emissora, não está. Entendeu? A gente precisa de um diretor ousado. E o Rinaldi, mesmo não sendo perfeito, mesmo a gente não sabendo quais eram os interesses dele lá dentro, ele mostrou serviço. Tá? Mesmo que o pessoal lá dentro não tenha curtido muito ele, eu até acredito que criou-se um movimento de boicote contra o Rinaldi, e aí ele teve que sair assim às pressas, porque eu acho que não é nada disso que estavam dizendo, de que ele queria assumir o SBT, que ele queria ser o novo Silvio Santos. Eu não acho isso, eu acho que realmente tinha gente lá dentro que estava incomodada com o trabalho que ele estava fazendo, porque infelizmente, tem empresas e tem pessoas que nas empresas se incomodam com quem mostra serviço. Se você mostrar serviço, você é exibido, você é puxa-saco do patrão, você tem que ficar escorado, você tem que ficar com o pé assim em cima da mesa, pegar a perna, colocar assim, sentar e ficar assim de boa, na lagoa, nem aí. Infelizmente, para algumas pessoas, quem mostra serviço em empresa é um exibido. E o Rinaldi começou a fazer isso. Só que o pessoal lá dentro não curtiu, começou a se incomodar. E agora quem está lá dentro dirigindo, infelizmente, está fazendo exatamente o que as pessoas queriam. Nada. Entendeu? Então, se Presente de Amor não tiver uma divulgação decente, não tiver uma divulgação maciça, a gente vai ter esses índices baixos aí. E nem adianta dizer que a novela está no começo, que vai crescer, não vai. Tem que ser divulgada. A novela tem que ser divulgada. E como que se divulga? Ah, você sabe muito bem como é que faz isso. Né? Tem como até contratar uma equipe de marketing. E o Rinaldi fez isso sozinho. Diz até que ele que escrevia de próprio punho esses negócios, esses textos aí, a novela que vai matar o Odete Roitman, ele mesmo que escrevia de próprio punho essas informações, esses textos e divulgava, e fazia a divulgação. Então a novela cresceu. Então, infelizmente, aí, se o SBT não entender isso, as substitutas posteriores de Presente de Amor e as próximas, se o SBT continuar com novelas adultas, elas vão acabar afetando e o canal vai lá e tira do ar, porque vai ficar desgastado, entendeu? E também eu acho que a substituta da Senhora Garcia deveria ser uma substituta à altura. Poderiam ter colocado essa novela aí no lugar. E Amar deixava para outro horário, colocava na faixa da tarde, na faixa, entendeu? Em outro horário, na faixa das 5h30 ali, porque Amar era uma novela mais para esse horário. Agora, para a faixa das 9, aonde tem uma baita concorrência com novela turca na Record tá passando agora Chamas do Destino, que não tá muito boa também, Globo com Três Graças, que também tá meio complicada, tinha que ser uma novela forte. E Presente de Amor, até o presente momento, né, tá conseguindo ter ali um enredo legal, mas a audiência não está correspondendo. Será que vai crescer? Eu não sei, a não ser que o público, né, de uma maneira assim abrupta, né, automática e por milagre, que eu acho que não vai acontecer, mude de canal, né, e coloque no SBT. Mas acho que se fizesse uma divulgação maciça, sem dúvida alguma, a novela
iria ter uma audiência legal, mas infelizmente falta apoio, né? E como eu disse, gente que mostra serviço, infelizmente é mal vista, para falar a verdade. Você não pode mostrar serviço, não. Você tem que ficar escorado, entendeu? Sentado com a bunda no banco, lá com as pernas levantadas em cima da mesa, com uma baita de uma sala, com o pé em cima da mesa, tomando um pote de sorvete. Isso que é trabalhar. Agora você tá ali atuante, visitando os estúdios, sei lá o que, isso aí é errado. Né? Mas está dada a informação de que o SBT acendeu um alerta vermelho aí com a nova novela Presente de Amor, né? De Amar, não, Presente de Amor. Se eu falei Presente de Amar, eu errei. Presente de Amor, que infelizmente até o presente momento não está conseguindo aí ter uma audiência legal. Né? Mas, né, torço para que cresça, que eu acho bastante difícil. Siga a gente no Instagram, @Bastidores_DM_OFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem todos de vocês e nos vemos no próximo vídeo, amanhã, 5 da tarde.